Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de segurança de sistemas de informação. Hoje nós vamos falar sobre VPN, Virtual Private Network. Importante sabermos que existem dois tipos de VPN. Nós temos VPN do tipo acesso remoto, quando eu tenho usuários que utilizam notebooks ou desktop fora do ambiente empresarial, fora da LAN, né, da minha rede, e eu quero conectá-lo através de uma conexão segura, né, através da internet. E também temos a VPN site to site, que é quando eu tenho filiais, né, que estão geograficamente separadas da matriz e eu também preciso conectá-las à rede principal da empresa. Nessa conexão do site to site, nós conseguimos interligar, né, toda a sub-rede da filial com a rede da matriz, criando uma grande rede através da internet de forma segura. Então, aqui a gente tem também um outro exemplo do site-to-site VPN, tá? Nós temos dentro das filiais, né, dos escritórios distribuídos que a gente quer conectar na rede principal, nós temos os roteadores de borda. Esses roteadores, né, interligam a, a rede até a internet e nós podemos configurar aqui no servidor, na DMZ, um servidor de VPN para fazer essa conexão direta entre matriz e filial. Solução que a gente usa para fazer esse tipo de conexão é o OpenVPN, que é uma solução de código aberto que permite tanto VPN do tipo acesso remoto ou site-site, né? É baseado em SSL, implementa extensão de rede, extensão segura na camada de rede do modelo ISO-OSI, tem vários formas, né, de autenticação do cliente quando a gente está trabalhando com acesso remoto também, baseado em certificados, em cartões. A autenticação de dois fatores permite também política de controle de acesso por usuário ou grupo, e implementa que o protocolo IPsec, né, para transporte seguro de um túnel sobre a porta UDP 1194. Essa é a porta que o VPN utiliza. Então, se a gente vai rodar um VPN, por exemplo, atrás de um firewall, é necessário que a gente faça um DNAT da porta 1194 para dentro da rede. Tá? O que o OpenVPN não é e não faz, né? Ele não é um proxy de aplicativo da web, ele não é um WAF, um Web Application Firewall, tá? E não opera através de navegador também. Ele vai simplesmente jogar o tráfego da camada de rede, usando o IPsec, da camada de rede de, de um lado para o outro através do túnel. O que a gente consegue fazer aí com o OpenVPN? Quais são as nossas possibilidades? Um túnel, né, de qualquer subrede IP em uma única porta TCP ou UDP. Utiliza recursos, né, de criptografia, autenticação e certificados aí da biblioteca OpenSSL, então isso vai nos permitir criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Tá? Na simétrica, nós geramos uma chave estática e compartilhamos entre os dois lados do túnel, ou em criptografia assimétrica, quando a gente trabalha com certificados e faz essa conexão baseada em certificados chave pública para o acesso. Possibilita compressão de dados, também é interessante, ele possibilita failover também. Essa compressão de dados é interessante para fazer controle de bandas, se você, por exemplo, está interligando uma nuvem privada, né, virtual, com a sua rede também é possível.
atende a clientes com IP dinâmico, isso é importante também, uma vez que o servidor está rodando, o cliente pode estar utilizando IP dinâmico, pode estar rodando na rede 3G, por exemplo, pode estar rodando em qualquer outra rede que ele vai conseguir se conectar. Possibilita túnel através de firewall, tá? Com estado orientado à conexão. Então, se você tem um firewall, é só configurar ali, liberar, né, o acesso a essa porta 1194 DP que vai funcionar, e também funciona sobre NAT, né, Network Address Translator, que de um lado você tem só o IP do servidor saindo e tem toda uma sub-rede para dentro utilizando eh, uma faixa de IP privada. Então você também consegue trabalhar com NAT e o OpenVPN. Nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo, né, o pacote OpenVPN, que é do próprio repositório eh, main stable do Debian, tá? Esse pacote do Debian, ele foi empacotado pelo responsável ali no projeto do Debian, mas ele vem direto do OpenVPN. Então, o empacotador pegou o código-fonte do OpenVPN, que é aberto, e empacotou dentro desse pacote OpenVPN para que a gente possa utilizar na distribuição Debian. Então já está disponível na versão estável do Debian, versão qualquer, né, já vem disponível há muito tempo. Atualmente a gente está trabalhando com a versão do Debian 10 e no repositório principal. Então é um pacote nativo do Debian. A gente não vai ter muita complexidade para a configuração dele. Qual cenário que a gente vai trabalhar? Então, esse é o nosso cenário. Nós temos aqui a rede da matriz e a rede da filial, e nós queremos conectá-las através de um túnel VPN que trafega pela internet. Muito bem, na matriz tem esse IP, né, válido, roteável na internet, então eu estou fazendo uma configuração direta, não estou considerando firewall no meio do caminho, aqui para o nosso exemplo, mas se você for implementar e tiver um firewall, é só fazer um DNAT da porta 1194 para dentro, que isso vai funcionar direto, tá? Então o IP do nosso servidor aqui é o 202, 201, 200, 199, e o outro IP na filial é o 198, 197, 196, 195. Dentro da rede local, né, da LAN, na filial, a rede local é 92.168.11.0/24, o servidor é o 92.168.11.1 e o cliente que a gente vai utilizar aqui, um cliente Windows, 92.168.11.10. Esse cliente Windows, nosso objetivo é compartilhar uma pasta nesse cliente aqui, né, um diretório nesse cliente, e poder também acessar uma pasta compartilhada lá na matriz eh, no outro Windows rodando lá, só para a gente fazer esse exemplo. E vice-versa, a gente quer também que o computador da matriz consiga acessar essa pasta compartilhada na rede lá na filial. Esse é o objetivo desse exemplo. IP da máquina na rede da matriz é 92.68.10.10, então aqui é a rede 92.68.10.0/24 e na filial é a 92.68.11.0/24. Basicamente, a gente vai fazer a instalação com apt update, full upgrade, claro, é importante fazer o full upgrade quando a gente está trabalhando com o servidor para manter sempre as últimas versões, né, as atualizações de segurança dos pacotes que a gente está utilizando, e nós vamos instalar o OpenVPN através do comando apt install. Depois disso, nós vamos gerar uma chave, tá? Uma chave criptográfica. Essa chave aqui vai ser responsável pela segurança do túnel que a gente está implementando. É importante lembrar também que a VPN não necessariamente usa criptografia. Você pode tunelar uma conexão, mas não necessariamente ela vai estar
encriptada. Nesse exemplo que a gente vai fazer aqui, ela está encriptada, tá? E depois nós vamos distribuir essa chave através de um canal seguro de comunicação. Então nós vamos enviar via SCP do servidor para o cliente, do servidor, no caso da matriz, para o servidor na filial, através do SCP, numa conexão SSH. Esse arquivo vai ser trafegado de forma segura. É importante que a distribuição da chave seja feita de forma segura. E aí o servidor da filial vai utilizar essa chave que foi gerada aqui, e uma vez que os dois estão utilizando a mesma chave, a conexão vai ser possível e criptografada. Nós temos, no primeiro passo, identificar as interfaces do nosso servidor. Isso é importante antes da configuração, saber exatamente quais são as interfaces de rede que a gente está trabalhando e a identificação dela no sistema. Então, aqui no servidor da matriz, nós temos duas interfaces de rede. A NS18 está ligada ali na WAN, que nós vamos utilizar na VPN, e a NS19 está sendo utilizada na LAN. Tá? Então, nós temos aqui uma interface desse lado, a NS19, e aqui desse lado, a outra interface é a NS18. Importante verificar com o IP Address Show, a gente verifica todas as interfaces de rede, localizamos aqui pelos IPs. É importante a gente saber quais são as interfaces na hora da configuração. Após isso, após a instalação da VPN, nós vamos configurar um arquivo dentro do etc openvpn server.conf. Nós vamos configurar do lado da matriz. Vamos colocar alguns parâmetros de configuração. Nós estamos definindo aqui o nome do dispositivo virtual que a gente está levantando, quais são os IPs do túnel, qual é a chave que está sendo compartilhada, qual o segredo e qual o algoritmo criptográfico que a gente vai utilizar nesse tunelamento. Depois disso, a gente vai criar algumas regrinhas aqui no iptables para poder aceitar os pacotes que vêm pelo túnel, através do túnel da filial para a matriz. Vamos também aplicar o NAT, vamos renomear o cabeçalho dos pacotes que estão trafegando, vamos mascarar esses pacotes para que eles possam adentrar a rede da matriz e poder retornar. Depois, o computador que recebeu o pacote conseguir identificar para quem que ele tem que mandar o pacote de volta, e vamos criar uma rota de saída da matriz para a filial, para que todo o pacote que vá em destino à rede 11.0, 9268.11.0, que é a rede da filial, passe pelo túnel que a gente acabou de criar e possa chegar até a filial. E aí a gente vai executar esse scriptzinho que a gente está criando para poder levantar essas regras e formalizar, definir no iptables todas as regras necessárias para que os pacotes possam trafegar dos dois lados. Na filial nós vamos fazer a mesma coisa, identificar as interfaces de rede. Vamos criar o arquivo de configuração agora na filial etc openvpn client.conf, e a única diferença dentro desse arquivo de configuração é que a gente vai definir aqui o remote, quem é o servidor que nós estamos tentando acessar. Então esse IP é o IP do servidor na matriz. Depois disso também vamos aplicar as regras do iptables, vamos ativar o módulo do kernel, o NAT, para poder que os pacotes trafeguem de um lado para o outro. Então, vamos lá para a parte prática. Primeiro passo, vamos acessar aqui. Eu tenho duas máquinas, são Windows aqui. Eu tenho uma máquina
na matriz e tenho uma outra máquina aqui na filial. Tá? Então vamos começar aqui pela máquina da matriz. Aqui na matriz eu vou acessar o servidor do lado da matriz. Então eu estou lá estou acessando o servidor Windows 9268.10.10 lá na matriz. Dele eu vou acessar. Então estou nesse computador aqui. Agora eu vou acessar o servidor para fazer as configurações da VPN. O IP do meu servidor aqui dentro da rede da matriz é 92.168.10.10, tá? Eu posso acessar também pelo IP dele na rede externa, que é 202.201.200.199. Então, esse é o IP do meu servidor. Vou abrir a conexão. Sim. Vou entrar aqui com o usuário root. Muito bem, estou no servidor da matriz. Então vamos aqui com apt update, apt full upgrade. Tem alguns pacotes para serem atualizados. É importante fazer essa atualização, porque se tiver algum pacote de segurança, principalmente no servidor que vai liberar acesso VPN, é importante que ele esteja atualizadinho. Então vamos aguardar a atualização do servidor. Aqui o 202.201.200.199, que é o nosso servidor aqui do lado da matriz. Enquanto isso, também vamos fazer a mesma coisa na filial. Então, aqui na filial, vamos executar o cliente de SSH. E vamos colocar aqui o IP do nosso servidor. O nosso servidor do lado da filial é 197.196.195. Muito bem. Vamos conectar. Estamos agora também no nosso servidor da filial. apt update. E apt full upgrade. Também vamos aguardar a atualização do servidor da filial. Prontinho. Então os nossos dois servidores estão devidamente atualizados. Vamos instalar apt install open VPN no servidor. Sim. E no cliente também. apt no servidor da filial, no caso. apt install open
VPN. Na matriz já instalou o nosso servidor, né, o nosso VPN, serviço, nós vamos fazer então a geração e distribuição das chaves. Então aqui no servidor da matriz nós vamos entrar no diretório OpenVPN. Esse aqui é o da filial. Esse aqui é o da matriz. Então nós vamos no diretório etc OpenVPN e vamos executar aqui o comando OpenVPN -genKey -secret chave.key, o nome do arquivo que a gente quer gerar, o arquivo de chaves. Então, filial na matriz. Open VPN -genKey -secret e o nome do arquivo com a senha. Então aqui nós vamos chamar de chave de segurança, só para ficar diferente do slide. Chave, não vou colocar só chave, vou colocar com C cedilha não, chave.key. Pronto, já foi gerado. Aqui, se nós listarmos, né, o conteúdo do arquivo chave, foi gerada uma chave, tá, por OpenVPN, uma chave estática de 2048 bits. Essa chave vai ser utilizada pelo algoritmo criptográfico. Tá? É importante manter o segredo dessa chave criptográfica. Tá? Essa chave é o segredo, né? É a conexão entre o cliente e o servidor, e é importante também, de tempos em tempos, gerar uma nova chave e trocar, né, as chaves entre os servidores. Então, é importantíssimo manter o segredo desse arquivo chave.key que a gente acabou de criar, para que ninguém tenha acesso a esse arquivo. Tá? Vamos agora, então, distribuir essa chave, né, enviar essa chave para o outro servidor, para o outro lado, de forma segura. Então é importante que ela trafegue de um lado para o outro de forma segura. Eu estou aqui no servidor da filial, cd etc open VPN. Não tenho aqui o arquivo chave. Eu vou enviar da matriz para a filial. Então, SCP, arquivo que eu quero enviar, chave.key, para onde? Lá, o usuário root, arroba IP do servidor da filial, o 98.97.96.95, 98.97.196.195, dois pontos, barra, onde eu quero salvar. Eu quero salvar dentro de etc barra OpenVPN, OpenVPN, lá na filial. Então, vou dar um Enter agora. Ele vai pedir a senha, essa senha do root lá do servidor da filial. Vou digitar a senha do root. Pronto, o arquivo chave já foi transferido para lá. Se eu der um ls-alh agora, o arquivo chave acabou de chegar aqui. Tá? Perceba que as permissões de acesso são só do root, de leitura e escrita. Tá? É importantíssimo isso, que outros, né, nem o grupo, nem outros tenham acesso a essa chave. Muito bem. Então, já também distribuímos a chave, vamos ao próximo passo. As interfaces de rede, vamos confirmar aqui do lado da matriz. Então, eu estou aqui no servidor do lado da matriz. Hoje está IP address show. Então ele vai listar todas as interfaces de rede que tem lá no servidor. Eu estou usando aqui a interface ENS18,
tá? NS18 está aqui com IP 202.201.200.199. Essa NS18 é a minha interface de rede ligada na WAN, que eu vou fazer a VPN, e dentro da minha rede local aqui, o 92.68.10.1 é a minha interface ENS19. Então é importante a gente identificar quais são as interfaces de rede antes da configuração para a gente não acabar configurando errado, né, para funcionar. Então, muito bem. Agora, então, a NS18 está na interface que vai ligar para a VPN e NS19 na LAN. Vamos configurar, né, o arquivo do lado do servidor. Então, aqui do lado do servidor, vamos criar um arquivo nano etc open vpn server.conf. Muito bem. O que eu tenho que colocar aqui dentro do arquivo? Existem inúmeros parâmetros, tá, para a configuração do lado do servidor. A gente está fazendo o mínimo necessário aqui para poder funcionar. Então, eu tenho que criar uma interface virtual, eu vou chamar ela de TAN1, túnel 1. Vou ter que colocar também aqui ifconfig, que são os IPs 92.168, vou colocar aqui 254.192.168.254.2. O túnel que a gente está criando é um túnel de camada de rede, então eu preciso ter endereços de IP no túnel, endereços do túnel, tá? Então tem que ser uma faixa de IP separada para o túnel em si, e essa configuração aqui é a seguinte: ifconfig IP local, IP remoto. Então o IP do servidor vai ser o 92.168.254.1 no túnel, e o do outro lado do túnel é o IP 92.168.254.2. Isso é importante a gente verificar, porque lá do lado do cliente, na filial, nós temos que fazer essa mesma configuração invertida, porque daí lá o endereço local vai ser o 2 e o remoto é o 1. Tá? Atenção para esse detalhe. Vamos definir aqui o nossa chave criptográfica. Vamos adicionar o secret e o arquivo onde está a chave. Então é chave.key. Esse é o chave criptográfica. E qual é o algoritmo criptográfico, né, a cifra que a gente vai utilizar para proteger a nossa conexão. Então a cifra que a gente está usando é o AS256, modo de operação CBC. Muito bem. Feito isso, nós vamos salvar o arquivo, Ctrl X, sim, salvei, pronto, o arquivo de configuração do OpenVPN já está pronto. Vamos deixar essa parte aqui do firewall para depois. Vamos fazer aqui o lado da filial. Então, eu estou aqui agora na filial. Vamos criar um arquivo nano etc openvpn client.conf, tá? Arquivo do cliente. Aqui é importante a gente lembrar que um dos servidores, né, esse servidor aqui está assumindo o papel de servidor, e esse daqui está assumindo o papel de cliente da conexão VPN. Tá? Importante identificar as funções. Então, na filial, o nosso servidor é do tipo cliente. Quais são as configurações que eu vou fazer no cliente? Primeiro que no cliente eu preciso definir o IP do servidor, tá? O IP de qual máquina eu estou conectando. Então, remote, o meu servidor é o 202, isso, 202, 201, 200, 199. É o IP da interface
de rede do lado da VPN. 202, 201, 200, 199. E o resto da configuração é normal. Dev túnel 1, TAN 1, ifconfig. Então, aqui no ifconfig eu vou definir quais são os IPs do túnel, tá? Então, começando pelo IP local, o local na filial é 92.168.254.2 e o IP remoto do outro lado do túnel 92.168.254.1. Tá? Atenção para esse detalhe do ifconfig. Vou definir a chave, secret chave, ponto que já foi distribuída de forma segura. E qual o algoritmo? Tem que ser o mesmo algoritmo dos dois lados. Cipher AES 256 CBC. Muito bem. Vamos salvar. Então, aqui no nosso servidor, eu já vou até dar um reboot aqui no servidor. Servidor da matriz. Dá um reboot aqui. Pronto. E vou dar um reboot no servidor da filial também. Muito bem, vamos aguardar agora os servidores recarregarem. Né? Vamos ver aqui. O servidor da matriz já subiu e o servidor da filial também já subiu, já recarregou. Então vamos agora para vamos lá na matriz, na máquina. Né? Na matriz eu estou usando aqui o PUT para facilitar a visualização. Tá? Vamos aqui desse lado. Enquanto ele carrega o PUT. Vamos rodar. IP do servidor da matriz é 202, 201, 200, 199. Root. Muito bem. Já estou no servidor da matriz. Se eu digitar agora IP address show, eu tenho uma nova interface de rede que foi configurada aqui pelo OpenVPN. Perceba que eu já tenho aqui, eu tinha NS19, NS20, a NS18 e a loopback. Agora eu tenho uma chamada TAN1, que é uma conexão ponto a ponto aqui sobre o OpenVPN. Tá? De um lado 92.168.254.1, do outro lado 92.168.254.2. Vamos ver então do lado do cliente aqui, do lado da filial, né? Se apareceu aqui desse lado a interface é porque já funcionou o túnel. O túnel já está funcionando. Vamos só confirmar aqui. O IP do servidor da filial é 198, 197, 196, 195. Tá? Root. Muito bem. Então aqui na filial também, vou colocar aqui IP address show. Eu já tenho também uma interface, uma quinta interface aqui, uma interface virtual com o nome TAN1. Então já subiu essa interface. Se eu dar um ping em 192, 168, né? Eu estou aqui na filial 9268, 254.1, eu estou pingando no servidor lá da matriz já. Vejo que está levando 800 milissegundos para pingar de um servidor para o outro. Muito bem.
Agora, o que é importante a gente fazer? Vamos aqui no Windows e vamos testar, né? Dar um ping em 200. Vamos tentar pingar aqui no servidor do lado da matriz, tá? Se eu pingar no servidor da filial, vai funcionar. O 92, o 98, o 97, estou pingando na interface WAN dele, o 96, o 95. Vai pingar, tá pingando porque tá dentro, né? Tá na mesma rede. Agora vamos tentar pingar lá, aqui é SLS, lá no servidor da matriz. O servidor da matriz é o 200, 201, não, é 202, 201, 200, 199. Não pinga, tá? O ping não funciona. Por quê? Porque a gente ainda não configurou o iptables para permitir que esses pacotes possam viajar de um lado para o outro. Então agora nós vamos fazer as configurações, tá, dos dois lados da VPN. Então aqui nós vamos no servidor da matriz e vamos ativar. Aqui eu estou no servidor da matriz. Vamos ativar. Tá? Eu vou criar um arquivo lá dentro de OPT e vamos chamar de minha VPN, só para facilitar a execução, porque são vários comandos, senão a gente tem que ficar fazendo esses comandos toda vez. Tá? Modprobe, iptable NAT. Então, eu estou ativando o NAT, né, o módulo do iptable NAT no kernel do Linux. Vou escrever, né, echo 1, vou escrever 1 dentro do arquivo proc sys net ipv4 ip forward, para habilitar o forward também no servidor. E agora vou colocar as regras do iptable, são 3 regras, uma para aceitar o que vem, né, origem, input aqui, TAN1, que vem do túnel para a rede local, para LAN, mascarar aquilo que vai para LAN, e aqui eu estou fazendo uma rota de volta para filial. Tá? Então, vamos lá, iptables menos a forward menos i input TAN1, que foi a interface que a gente criou, output ENS é a LAN. Qual que é a LAN da matriz? LAN da matriz é ENS19, tá? É importante saber aqui o que a gente está fazendo. Essa aqui é a interface que a gente criou, a interface virtual, a TAN1. Então, o que está originando do túnel com destino, output, a LAN, tá? NS19. Então, atenção aí na configuração do seu servidor. "-j, accept. Próxima linha, iptables menos tnat menos a post-routing menos o, né, output, o minúsculo, isso, NS19 menos J, masquerade, tá? Então eu tenho que mascarar o IP que vem, né? Porque quando o pacote sai lá da rede da filial para a rede da matriz, ele está vindo com IP de origem, o IP da rede da filial. E eu preciso mudar o IP de origem na hora que eu estou mascarando para que a hora que ele volte, ele ache o caminho. Então é o conceito básico de NAT que a gente viu lá em Fundamentos de Redes. Tá? E agora eu vou criar uma rota para a rede 11.0. Essa rede o 9268.11.0 é a rede da filial. 9268.11, né?
0/24 é toda essa rede aqui, independente do computador que esteja lá. Dependendo das configurações da tua rede, você vai fazer, né, essas entradas de forma distinta aí, mas essa daqui é a configuração básica para funcionar. Depois você vai aplicando as regras mais detalhadas aí para dentro da sua rede. Se você quer que somente um IP funcione ou um determinado faixa de IP, uma subnet funcione aí, então você que vai definir a tua rede. Tá? Vamos colocar aqui IP route ADD, então estou adicionando uma nova rota, tá? Deixa eu salvar aqui só para a gente falar um pouquinho de rota. Se eu digitar aqui IP route, eu já tenho algumas rotas pré-definidas aqui no meu sistema, né? Quando ele tem uma interface de rede, que é essa internet, ele já tem as rotas. Então, por exemplo, aqui o roteador lá do laboratório é 92.68.671, então a navegação, tudo que não seja dessas redes aqui vai sair por lá. Eu tenho a 10.0, que é o IP 10.1 do servidor, eu tenho essa 67, que é a rede lá do laboratório, a 2.5.4.2, que é a rede do túnel, e a rede do enlace da NS18 aqui, que seria o enlace WAN, que estaria conectando a interface do teu servidor. Então não existe uma rota para a rede 92.168.11.0 ainda no sistema. E é isso que a gente está criando aqui nessa linha, IP route ADD para a rede 92.168.11.0, que é a rede lá da filial. Então, se eu não quero que ninguém da matriz acesse nada no filial, então eu nem preciso dessa linha. Dev, qual que é qual que é a interface? Device TAN1, proto static. Prontinho. Muito bem. Então eu criei um arquivo, tá? Dentro do apt aqui, minha VPN. Tá lá o arquivo. Eu tenho que transformar esse arquivo num executável, então chmod mais x apt minha VPN. Pronto. Ele virou executável. Vamos executar. Eu estou onde? Eu estou na matriz, né? apt minha VPN. Executou. Quando eu executei o script, ele derrubou minha conexão. Eu vou conectar novamente. 9268. Vou entrar agora pelo IP da LAN do servidor. Tá? Root. Então, verificando aqui, IP route. Eu já tenho uma rota para 92.168.11.0, que é a rede lá na filial. Essa rota é através do túnel. Vamos ver se ele está funcionando. Se eu chamar o terminal aqui. Dá um ping. 92.168.10.1. Funciona, porque está dentro da minha LAN. Vou pingar no IP, que é CLS, no IP da interface NS18 lá da VPN, né? Que aqui é 202, 201, 200, 199. Funciona também, que esse é o IP ainda do servidor da matriz. Vou dar um ping no IP 192.168.254.1, que é o IP do lado de cá do túnel, também está funcionando. Vou dar um ping no IP do lado de lá do túnel. Ó, do lado de lá do túnel ainda não está pingando, porque eu tenho que aplicar essas regras lá
do outro lado. Ele também não tem uma regra para o 92.168.254. Eu não criei essa regra no servidor aqui. Eu vou tentar pingar no IP 192.168.11.1. Esse IP 11.1, só lembrando aqui do nosso cenário, 11.1 é a interface do lado do servidor aqui, do lado de dentro da rede da filial. 268.11.1. Não funciona, tá? Ainda não funciona, porque eu tenho que fazer essa configuração dos dois lados, tá? Então, meu servidor tá aqui. Vamos lá na matriz agora fazer a mesma configuração, tá? Lá na matriz, não, lá na filial. Eu tô aqui na filial. Agora vamos fazer a configuração. Então, aqui na filial, nano opt minha VPN, modprobe, iptable nat, echo 1 em proc sys, aqui, proxys net pv4, proxys net ipv4, ip underline forward. Muito bem. iptables menos t, não, aqui é menos a, forward, menos i, input, túnel 1, que eu tenho que permitir, menos o, ns19, menos j, ns19 é a interface lambda filial, tá? Menos j, accept. iptables, menos tnat, menos a, post routing. Menos o, ns19, pedalan, menos j, masquerade. Muito bem. E adicionar aqui uma rota agora de saída para a rede 9268.10.0, que é a rede da matriz. IP host add 192.168.10.0/24 dev tanum proto static. Salvar, chmod mais x em opt minha VPN. Eu vou sair daqui porque eu estou acessando pelo IP de fora. Vou acessar pelo IP da LAN 92.168.11.1, tá? Porque senão ele vai derrubar minha conexão. Pronto. Agora eu vou executar, né? Já dei a permissão, já dei um chmod aqui no meu arquivo de configuração. Vou executar /opt minha VPN. Pronto. Executou. Vamos ver se está funcionando. Vamos voltar lá na matriz e pingar. Olha só, 92.168.11.1, que é o IP do servidor do lado, né? O servidor lá na filial já está funcionando. Vamos pingar também no IP 11.10. 11.10, lembrando do nosso cenário. 11.10 é o IP aqui dessa máquina Windows na filial. 11.10, olha só, está pingando. O ping já está funcionando. Importante aqui na hora de você fazer seus testes, lembrar se você está pingando uma máquina Windows e o firewall estiver ativo, ela não vai responder o ping, tá? Fica atento para esse detalhe aí, senão você vai acabar achando que não está funcionando. Tá? Vou deixar pingando aqui. Eu já baixei o firewall antes
do Windows aqui para fazer os testes. E estou agora no servidor da filial, que é o 92.168.11.10, e vou dar um ping no 92.168.10.10, que é lá na matriz. Olha só, já está pingando, tá? Muito bem, a VPN está funcionando, a conexão já está estabelecida, só que tem um pequeno detalhe, né? Vou dar um reboot aqui no servidor. Uma vez que o servidor reiniciou, a conexão vai cair. Olha só, que a conexão já caiu, tá? O servidor reiniciou, a conexão caiu. Vamos aqui na... eu tô na matriz, vamos aqui na filial e fazer a mesma coisa aqui, dar um reboot no servidor. Pronto, a conexão já caiu dos dois lados. Importante a gente lembrar, olha só, o servidor está reiniciando, esse aqui é o servidor da filial, o servidor da matriz também já está reiniciando. Ó, filial já carregou, matriz carregou também. Olha, os servidores já voltaram, só que a conexão não voltou. Por quê? Porque aquele script, vamos acessar aqui o servidor, 92.168.11.1, que é o meu servidor aqui da filial, root. Aquele script, opt minha VPN, tem que ser executado toda vez que o servidor reinicia. 92.168, e tem que ser executado dos dois lados. Percebam que a conexão ainda está dando timeout. Eu vou acessar aqui o servidor, já estou no servidor da matriz, na filial eu já executei, agora vou executar na matriz. apt minha VPN. Pronto, olha só, já começou a funcionar o ping de um lado para o outro. Então, o que nós vamos fazer agora, né? A VPN sobe, as configurações da VPN sobem na hora que o serviço, né, o servidor reinicia, mas essas linhas aqui de configuração do iptables e o módulo do iptablenat e a rota que a gente tem que criar não executa, né, na inicialização ainda. Então, para isso, nós vamos configurar aqui nós vamos habilitar para que essa configuração seja executada no boot. Como é que a gente vai fazer isso? Então, lá no servidor da matriz, nós vamos fazer isso nos dois, tanto na matriz quanto na filial. Nós vamos criar um arquivo dentro do systemd system, etc system, com algumas configurações aqui da nossa VPN e vamos habilitá-lo como serviço. Então, quando o servidor reiniciar, esse serviço também vai ser executado. Então, vamos criar um arquivo nano etc system de system, e aqui dentro desse diretório eu vou chamar aqui de minha VPN.service. Muito bem. Agora vou colocar dentro desse arquivo de configuração. Isso aqui serve para qualquer serviço que você queira configurar no teu servidor. Firewall, algum serviço específico. Description. Vou colocar aqui minha VPN. Só uma descrição que vai aparecer. Importante colocar esse after, tá? O after é igual network.target, ou seja, esse serviço só vai subir depois que subir o serviço da rede. Depende da rede. Serviço exec start igual. Eu vou usar o bin bash, ou eu vou usar o bin sh para executá-lo. E qual arquivo que eu quero executar? É o nosso arquivinho de configuração que está dentro de apt minha VPN. Então, o bin sh vai executar o apt minha VPN. E install wanted by igual multi user
target. Muito bem. Ctrl X. Prontinho. Arquivo já foi criado. Eu vou habilitá-lo. systemctl enable minha VPN. Já habilitou, criou link simbólico. systemctl daemon reload. Prontinho. Então já fiz isso do lado. Eu estou aqui no computador da matriz. Vamos fazer agora também no computador da filial, né, no servidorzinho lá da filial, cliente do nosso VPN. Então, etc systemd system minha VPN.service e aqui unit description VPN com a matriz. Muito bom. After igual network.target service exec start igual, vou chamar o binsh para executar o meu script, opt minha VPN, install wanted by multi user.target. Muito bem, salvei. systemctl enable minha VPN systemctl daemon reload. Muito bem, então aqui eu tenho o ping rolando de um lado para o outro. Eu vou reiniciar agora o servidor da matriz primeiro, que o serviço tem que estar rodando lá primeiro. Então vou dar um reboot aqui no servidor da matriz. Pronto. Percebo que a conexão já parou de funcionar, né? O servidor da matriz parou de funcionar. Vou dar um reboot aqui no servidor na filial também. E já parou de funcionar. Vamos ver aqui o servidor da matriz já voltou. O servidor da filial está terminando de reiniciar. Voltou o servidor da filial. E a conexão já foi restabelecida automaticamente. Muito bem. Beleza, gente? É isso. Então, eu acho que VPN funcionando bonitinho de um lado para o outro com o OpenVPN. Então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Valeu, até uma próxima.